Dia, glória a Deus, manhã de quinta-feira, nós estamos aqui para mais um devocional, para tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas. Nós estamos aqui mais uma vez para ouvir a voz do Senhor falando aos nossos corações. Nós estamos na nossa série Fora do Propósito, onde nós estamos estudando o livro de Jonas, olhando para a história de Jonas, e hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de quando Jonas estava no ventre do peixe. O tema de hoje é o ventre do peixe, é o fundo do poço que transforma. Nós vamos olhar para essa parte da história de Jonas, aonde ele passou ali o lugar aonde nós podemos chamar que é o fundo do poço, né? O fundo do poço, o lugar mais profundo. E para isso nós vamos ler o texto que está em Jonas, capítulo de número 1, o verso de número 17. Jonas, capítulo 1, verso de número 17, nós vamos ler também parte do capítulo de número 2, o verso de número 10. A palavra do Senhor diz assim: mas o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou 3 dias e 3 noites dentro do peixe. Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, ao seu Deus, e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouvistes a minha voz. Glória a Deus. Bom dia a cada um que está chegando aí. Bom dia para Kelly, bom dia Paula, bom dia Lu. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Vocês que estão entrando aí, já clica nesse aviãozinho para compartilhar a nossa live com as outras pessoas. Você que está nos assistindo no YouTube, se inscreva aqui nesse canal, curta aí, ative o sininho das notificações, compartilhe também com outras pessoas que precisam ouvir a mensagem de hoje. Nós chegamos então na parte da história de Jonas, aonde logo após, né, ele é lançado ao mar. Nós vemos durante o decorrer de toda a história de Jonas, onde o Senhor ele faz um chamado, faz uma ordem para Jonas para ir pregar na cidade de Nínive, mas Jonas pega o caminho contrário, né? Ele pega um navio e vai para Tarsis, e ali no meio daquela viagem vem uma grande tempestade, né? Os marinheiros eles ficam assustados, apavorados. Jonas se encontra dormindo, onde ontem nós vimos isso na história de Jonas. E logo após, então, Jonas reconhecer que aquela tempestade era pelo fato dele estar fugindo da presença do Senhor, fugindo do propósito. Os marinheiros, então, lançam Jonas para fora daquele navio. E logo depois de ter lançado Jonas, a palavra vai dizer que o Senhor, né? O verso 17 que nós lemos diz: mas o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse a Jonas. E ele ficou 3 dias e 3 noites dentro do peixe. Né? Bom dia, Karina, tá chegando aí. Bom dia, João Paulo. Bom dia, João Paulo, a Vitória que está por aí. Bom dia, que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Então, depois de toda essa história que nós vemos, Jonas chega no lugar mais profundo que o porão do barco onde ele estava, que é na profundidade do mar. É o João. Beleza, João. Deus abençoe, meu irmão. Ontem estava lá na casa do João, foi bênção demais. Jonas, então, se encontra, queridos, no ventre do peixe, no fundo. Eu gosto de exemplificar o fundo, o ventre do peixe como o fundo do poço. Por isso que o tema de hoje é o fundo do poço que transforma. Vamos lá? Nessa tentativa nossa de fugir da presença de Deus, nessa tentativa nossa de fugir do propósito, não é incomum nós, muitas vezes, nos encontrar em um deserto, em um fundo do poço. Queridos, o fundo do poço, o deserto, não é exclusividade de alguém que está fugindo de Deus. Quem também está caminhando com Deus pode passar por muitos vales, pode passar por muitas dificuldades, pode passar por tempestades, pode passar por desertos. Mas dentro de nós existe aquela certeza de que aquilo só está acontecendo porque estão tentando nos parar, porque as trevas se levantaram contra as nossas vidas,
mas dentro de nós existe aquela certeza que o Senhor está conosco. Eu costumo dizer que o verdadeiro fundo do poço não é quando lhe falta tudo, mas é quando lhe falta alguém. E esse alguém é a presença do próprio Deus, do Espírito Santo habitando em nós. Nós podemos, caminhando com o Senhor, muitas vezes nos sentir que estamos no fundo do poço, que estamos passando por tempestades. Mas o verdadeiro fundo do poço mesmo, queridos, não é quando está te faltando as coisas, não é quando você está falido financeiramente, não é quando as contas, as dívidas estão batendo na porta. O verdadeiro fundo do poço é mesmo quando você tem todas as coisas, você tem tudo, você tem dinheiro, você tem amigos, mas lhe falta alguém, que é a presença de Deus. Jonas, eu posso garantir para você que ele estava sim no fundo de um poço, porque além de lhe faltar tudo, faltava alguém. Jonas estava ali, eu tenho certeza que aquele momento de silêncio, aquele lugar de solidão, foi lugar também de reflexão e lugar de arrependimento para Jonas. Eu consigo imaginar Jonas dentro daquele peixe, refletindo sobre tudo aquilo que ele tinha feito e olhando para o lugar onde ele estava. Eu acredito que ele se perguntava: o que é que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo nesse lugar? O Senhor me chamou, o Senhor me escolheu, o Senhor me convocou para uma grande obra, mas o que eu estou fazendo nesse lugar? Querido, existem momentos que você deve se perguntar: o que é que eu estou fazendo aqui? Eu imagino o filho pródigo olhando ali no meio daquele chiqueiro, sabendo que ele tinha uma vida confortável na casa do pai. Eu tenho certeza que ele se perguntou: o que eu estou fazendo aqui? Queridos, é hora de nós voltarmos para o centro da vontade do Senhor, nos perguntar, olhar para toda aquela situação e nos perguntarmos: o que eu estou fazendo aqui? O fundo do poço é lugar de reflexão, é lugar de arrependimento, é um lugar de tratamento. E muitas vezes o Senhor permite isso, porque somente situações e circunstâncias como essa nos leva a refletir, nos leva a nos perguntarmos se realmente vale a pena estar afastado da presença do Senhor, se realmente vale a pena fugir do propósito que Ele tem para nós. Jonas, ele foi protegido para ser corrigido e restaurado. Guarde isso no seu coração. Esse vale, esse momento ruim, essa tempestade, não é o fim, mas é o lugar que o Senhor escolheu para te tratar, para você refletir, para você se arrepender. O ventre do peixe também representa um lugar de disciplina e preservação. Não é um lugar de destruição, mas é um lugar que o Senhor está nos preservando. Nós vamos ver então 3 lições que o ventre do peixe nos ensina. 3 lições que essa parte da história de Jonas vem para nos ensinar. Eu já estou com a minha colinha aqui, né? Senão eu me perco. Logo de manhã a cabeça não funciona. Se não tiver a colinha, se não tiver algo aqui para ler, a cabeça parece que não vai. Mas eu já estou com a minha colinha aqui, já estou com o meu café aqui, e nós vamos entrar para essas 3 lições. Você precisa guardar isso no seu coração nessa manhã. Não somente para ouvir, mas se você não está passando por esse deserto hoje, se você não está nesse fundo do poço hoje, glória a Deus, queridos. Mas o Senhor Jesus, ele vai nos alertar a respeito das aflições dessa vida, né? No mundo tereis aflições. Se talvez você não está vivendo, você pode possivelmente um dia estar passando por isso também. E que as lições que nós tirarmos hoje dessa história de Jonas possa ser para nós algo que nós podemos usar hoje, se você estiver passando pela mesma situação, ou já também uma preparação, né? Um preparatório para que um dia, se você vier a viver situações, circunstâncias ruins, você possa já estar preparado. Quando eu falo da história de Jonas, eu lembro de uma história de uma menina na escola. Talvez você já deve ter ouvido essa história. Uma menina na escola falando, né, a respeito da história de Jonas, e a professora não acreditava muito na Bíblia, a professora não acreditava muito em Deus, e ela disse assim: como pode você acreditar numa história dessa, de um homem
ser engolido por uma baleia, né? Ela falou baleia, mas a palavra vai dizer que era um grande peixe, não necessariamente uma baleia. E a professora fala para aquela menina assim: como que você acredita numa história como essa? Como você acredita numa história de que um homem foi engolido por uma baleia? A baleia, por maior que ela seja, a garganta dela ali onde passa o alimento é um espaço muito apertado, não passa um ser humano ali. Como que você acredita numa história dessa? Isso é um folclore. E a menina ficou tranquila. A menina estava bem convicta na crença dela, né? Daí a menina falou assim: ah, professor, eu também não sei explicar, não. Mas quando eu for pro céu, quando eu estiver lá no céu, eu pergunto para Jonas como que aconteceu. Aí a professora, sarcástica, falou: mas se Jonas tiver ido pro inferno? Aí a menina falou: ah, se ele tiver ido pro inferno, a senhora pergunta para ele. Aí a senhora pergunta, vai lá e a senhora pergunta para ele. Nós temos que estar convictos, queridos, da nossa crença na palavra do Senhor. Se nós acreditamos em tudo aquilo que ela diz. Se a palavra diz que Jonas passou por esse momento, nós cremos nisso. Então a primeira coisa que nós aprendemos da história de Jonas é que Deus usa o isolamento para nos falar de forma clara. Jonas, ele estava ali, dentro do ventre daquele peixe. Aquele lugar não tinha distrações. Aquele lugar não tinha outras vozes falando ao seu ouvido. Aquele lugar de silêncio. Ele ouvia somente a sua própria voz e ouvia a voz do Senhor de forma clara. Jonas reconheceu naquele lugar a sua rebeldia. Na oração que ele faz, ele diz: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu ouvistes a minha voz. Salmos de número 46, o verso 10 diz: aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor está dizendo aqui: aqueitai-vos. Queridos, o lugar, muitas vezes, que o Senhor nos leva de isolamento, um lugar deserto, um lugar que nós podemos chamar de fundo do poço, muitas vezes, é o lugar aonde o Senhor reservou para que nós possamos nos desligar de todas as distrações. O Senhor aquieta a nossa alma, aquieta os nossos corações, para que daí sim nós possamos ouvir somente a voz dele. Oséias capítulo 2, verso 14 diz: portanto, eis que eu o atrairei e o levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. O Senhor está dizendo isso. Eu o levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Muitas vezes, queridos, nós, na correria do dia a dia, naquela turbulência, no meio daquela multidão, nós não conseguimos ou deixamos de ouvir a voz do Senhor. O Senhor quer falar com cada um de nós. O Senhor quer trazer ao nosso coração a revelação da sua vontade, do seu querer. Mas quantas vezes nós estamos distraídos com as outras coisas, distraídos com as coisas desse mundo, distraídos com os prazeres desse mundo, distraídos com os nossos próprios sonhos, as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos. Deus precisou tirar Jonas de toda aquela agitação do mar, de todo aquele comodismo do sono que ele estava no fundo do barco, para levar no lugar totalmente isolado, totalmente em silêncio, para que Jonas pudesse refletir sobre a sua vida. Eu digo mais uma vez, eu tenho certeza que Jonas estava ali, dentro daquele peixe, se perguntando: o que é que eu estou fazendo nesse lugar? E naquele momento foi o lugar onde ele clamou ao Senhor. Aonde ele clamou, e nós vemos, né, queridos, que por mais que Jonas tentou fugir do Senhor, por mais que Jonas foi indiferente ao chamado que o Senhor tinha para ele, quando Jonas reconheceu a sua falha e clamou ao Senhor, prontamente o Senhor ouviu a Jonas. Prontamente o Senhor ouviu o clamor de Jonas. Queridos, não importa o quão afastado nós estamos de Deus, não importa o lugar onde nós nos encontramos hoje, quando você abrir os seus lábios e clamar ao Senhor, Ele estará de prontidão ao seu lado para te resgatar. Eu lembro da história de Pedro, né? Quando eles estavam no barco, uma grande tempestade veio e Jesus veio até eles andando sobre o mar. Pedro disse: Senhor, se és tu, me manda ir ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem, Pedro. Eu tenho aquele ditado que diz que um louco só é louco até encontrar um mais louco que ele, né?
E Pedro fala, Senhor, eu quero ir contigo sobre as águas. Pedro encontrou alguém mais doidinho da cabeça que ele. Falou, vem então. E o mais interessante é que Pedro saiu, eu consigo imaginar os outros discípulos olhando e falando assim, que loucura. Que Pedro está fazendo? Saindo do barco. E Pedro começa a caminhar sobre as águas, mas a palavra vai dizer que em um certo momento ele tirou os olhos de Jesus e começou a reparar mais no vento, mais nas ondas, e ele teve medo e começou a afundar. Mas quando Pedro começa a afundar, ele clama, Senhor, salva-me! E o Senhor prontamente pega nas mãos de Pedro e levanta ele de novo para fora do mar. Queridos, quando nós clamamos ao Senhor, Ele prontamente já está do nosso lado para nos resgatar. Jonas estava naquela situação. Jonas tinha se rebelado contra o Senhor. Ele estava em atitude de rebeldia. Ele estava fugindo para o lado oposto. Ele estava tentando fugir da presença do Senhor. Deus poderia ser um Deus rancoroso, um Deus que guarda mágoa, um Deus que agora fala assim, olha, você não quis fugir de mim, então agora vai para lá. Mas não é assim que acontece. O filho pródigo, quando volta para a casa do pai, o pai vai de encontro ao filho abraçá-lo. O pai restaura tudo aquilo que o filho tinha perdido. Coloca nele um anel, coloca nele as sandálias, coloca vestes novas. E o filho pródigo, ele esperava voltar para a casa do pai para ser reconhecido ou recebido, pelo menos como um servo. Mas o pai o recebeu como filho amado. Queridos, não importa se muitas vezes você tem fugido, você tem se rebelado, você tem se voltado contra o Senhor. Quando você decidir voltar, você encontrará um Deus misericordioso, um Deus que te recebe com alegria, um Deus que ouve o seu clamor quando arrependido. Você clama a Ele, você clama por socorro, você clama porque Ele te resgate. Prontamente o Senhor já está ali do nosso lado para nos resgatar. O segundo ponto é o arrependimento sincero abre portas para a restauração. Quando nós nos arrependemos sinceramente, o Senhor nos restaura novamente. Existe uma diferença de arrependimento e de remorso. Tem muitas pessoas que não se arrependem das suas atitudes, não se arrependem da vida que tem vivido, mas sentem somente um remorso. E qual que é a diferença? O remorso, ele é muito semelhante do arrependimento. Você chora, você, sente vergonha daquilo que fez, você sente que não deveria ter feito aquilo, você se entristece com as suas próprias atitudes, você chora, mas passa um tempo, você volta a fazer a mesma coisa que você tinha feito. Esse é o remorso. O remorso, você sente, por aquilo que você fez, você de alguma forma se entristece por aquilo que você cometeu, mas o remorso tem essa marca. A pessoa volta a fazer aquilo que estava fazendo antes. Agora, o arrependimento genuíno, a pessoa também chora, a pessoa também se envergonha das suas atitudes, a pessoa pede perdão ao Senhor, mas a diferença do remorso é que no arrependimento, essa pessoa nunca mais volta a fazer aquilo que fazia antes. Ela não volta a cometer a mesma falha, o mesmo pecado. Então, essa é a diferença de um arrependimento para um remorso. Talvez o que você teve hoje em relação às suas falhas, em relação aos seus pecados, foi somente um remorso. Como que eu sei disso, pastor? Porque você voltou a praticar as mesmas coisas. Você chorou, você pediu perdão ao Senhor, você se envergonhou das suas atitudes, mas quando passou aquele período, você cometeu o mesmo pecado, a mesma falha. Isso foi que você sentiu um remorso. Mas você vai ver que realmente você se arrependeu é quando aquilo deixou de fazer parte da sua vida. Como nós compreendemos que Jonas se arrependeu? Porque ele saindo, a palavra vai dizer que ele foi vomitado pelo peixe ali na praia, e saindo de dentro daquele peixe, ele não foi procurar outro navio para Tarsis. Mas ele foi diretamente para Nínive, no lugar aonde o Senhor o chamou. Isso mostra que Jonas realmente, por isso que a palavra vai dizer que Jonas verdadeiramente se arrependeu. Porque o que acontece? Jonas poderia ter chorado no ventre daquele peixe, ele poderia ter clamado,
Ele poderia ter pedido perdão ao Senhor, mas quando saísse e visse que não tinha mais tempestade, e visse que não tinha mais nenhum peixe ali, e visse que já estava tudo bem, tudo tranquilo, ele poderia ir lá e comprar outra passagem. Então deixa eu continuar minha viagem para Tarso aqui, agora já está tudo bem, já está tudo melhor, já está tudo mais tranquilo. Não, ele se arrependeu verdadeiramente. E pelo fato dele ter se arrependido, né, nós compreendemos que ele se arrependeu porque quando ele saiu daquele fundo do poço, ele foi diretamente viver a missão, o propósito que o Senhor tinha para ele. E Deus, ele tem promessa para nós quando nós nos arrependemos. É Ele que prometeu que Ele vai nos restaurar. Foi Ele que prometeu que quando nós verdadeiramente nos arrependemos, Ele vem e restaura tudo aquilo que foi perdido. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, eu gosto muito desse texto, né? Nós temos ele de cor. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se desviar dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor tem promessa para nós. Ele perdoará os nossos pecados. Ele sarará a nossa terra. Eu vou ler aqui, ó. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus. Aleluia, queridos. Quando nós clamamos ao Senhor, quando nós nos arrependemos, né? O texto vai dizer, e se converter dos seus maus caminhos, e se arrepender, e se andar ao oposto do caminho que estava andando antes, o Senhor está dizendo para cada um de nós, eu ouvirei a sua oração. Então, eu ouvirei dos céus. Aleluia, o Senhor nos ouve, queridos. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente, você pode estar passando por um momento de deserto, um momento de solidão, um momento que você pode chamar de fundo do poço. Mas quando existe em você um arrependimento genuíno, quando existe em você o desejo de realmente viver o propósito de Deus, quando você clamar a Ele, você levanta a sua voz e Ele dos céus irá te ouvir e Ele vai dizer, perdoarei os seus pecados. Existe perdão preparado para cada um de nós e Ele vai dizer, e sararei a sua terra. 1 João, na carta do apóstolo João, capítulo 1, verso 9, diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se você está passando por momentos ruins, clame ao Senhor, se arrependa dos seus maus caminhos, se arrependa de tudo aquilo que você tem vivido, que não tem sido conforme a vontade do Senhor, e clame ao Senhor que Ele prontamente irá te ouvir, irá te resgatar, Ele prontamente irá enviar socorro para sua alma. Jonas reconheceu naquele lugar a sua rebeldia e se voltou ao Senhor. O ventre do peixe se tornou o lugar aonde a sua oração foi ouvida. E para finalizarmos o terceiro ponto, o fundo do poço pode ser o ponto de virada da nossa vida. Aleluia! O fundo do poço pode ser o ponto de virada da nossa vida, o ponto de inflexão. Sabe quando a nossa vida está monótona? Está ali, aqueles altos e baixos, sabe, as coisas não mudam, sempre aquele mesmo ciclo. Mas quando nós, muitas vezes, precisamos passar por um momento de deserto, você pode compreender que aquele momento de deserto pode ser o ponto de inflexão na sua vida. Pode ser a virada de chave. Pode ser aquilo que você estava realmente precisando para ser despertado. Queridos, não reclame das circunstâncias ruins. Muitas vezes o Senhor precisa usar elas para nos despertar a viver uma virada de chave na nossa vida, um romper de um novo ciclo na nossa vida, um romper de uma nova história. Entenda uma coisa, se você está nesse lugar de reflexão, nesse lugar de silêncio, nesse lugar aonde você se encontra solitário, entenda que o Senhor está te moldando, o Senhor está te forjando, e esse lugar pode ser um lugar aonde a sua vida vai totalmente ser transformada. O fundo do poço pode ser o ponto de virada. Pode ser o ponto de virada. Você tem que olhar e enxergar essa circunstância, essa situação, como um lugar onde o Senhor está te levando para uma nova fase da sua vida.
E eu posso dizer uma coisa, para a melhor fase da sua vida. Nesse momento eu quero te entregar uma palavra de ânimo. Esse lugar onde você está vivendo não é o seu fim, não é o ponto final na sua história. Deus está usando essas circunstâncias para te forjar, para ser uma mulher, um homem forte, para enfrentar um novo ciclo que Ele tem preparado para você, para sua casa, para sua família. O Senhor, Ele tem uma nova história para você. O Senhor, Ele tem um novo começo. O Senhor, Ele tem restauração. O Senhor tem restituição para a sua vida. O fundo do poço pode ser o ponto de virada da sua vida. Miqueias capítulo 7, verso de número 8 diz: Ó minha inimiga, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Olha o que Miqueias está dizendo, meus inimigos. Olha, não se alegre a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, eu irei me levantar. Salmos 40, verso de número 1, número 2, vai dizer: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs-me os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Bom dia, mãe. Deus abençoe você. Muito bom dia. Nós vemos nessa história de Jonas que o peixe não foi o fim de Jonas, mas foi o ponto de virada na história de Jonas. Foi um lugar terrível? Foi um lugar assustador? Foi momentos difíceis? Sim, mas foram momentos necessários. Momentos necessários. O Senhor usou essa circunstância para mudar algo na mente e no coração de Jonas. Um coração rebelde, um coração que foge das responsabilidades, uma pessoa que não tem o temor do Senhor. Jonas era uma pessoa que achava que poderia fugir de Deus, mas Deus utilizou de circunstâncias para fazer agora um novo Jonas. Uma pessoa agora que está disposta a fazer a vontade do próprio Deus. Então o peixe não foi o fim, não foi o ponto final. Nós poderíamos fechar a Bíblia e falar, olha, esse foi o fim de Jonas. A barriga do peixe, acabou a história. Fim. Olha, quem não cumpre a vontade do Senhor, o Senhor fulmina, o Senhor mata. O Senhor fez o peixe engolir Jonas, Jonas morreu. Olha o que acontece com quem não obedece a Deus. Não, a história não acabou. Jonas se arrependeu e o Senhor o restaurou. O Senhor o restituiu, trouxe de volta a viver no centro da vontade dele. Então esse fundo do poço não é o fim da tua história, mas é um momento de reflexão, é um momento de arrependimento, é um momento de reconhecer as suas falhas, os seus defeitos, para que o Senhor possa transformar isso que parece ser uma circunstância ruim em um ponto de virada de chave na sua história. Então, esse peixe não sendo o fim da história de Jonas, mas foi o meio para levá-lo de volta ao propósito de Deus. Muitas vezes a crise, guarda isso, a crise que você está passando é a ponte para a restauração. Essa crise que você diz que está vivendo nada mais é do que uma ponte que está te ligando à sua antiga vida, a um novo tempo que o Senhor tem preparado para você. E para nós finalizarmos, assim como Jonas, nós podemos estar em um lugar apertado, escuro e sem saída aparente. Mas no reino de Deus, até o ventre do peixe pode ser o lugar onde ele nos resgata, nos molda e nos envia novamente para o propósito. Não despreze o processo, queridos. O fundo do poço pode ser o início da sua transformação. Não despreze o processo. Esses dias eu ouvi de uma mulher a respeito do que o marido dela falava dentro de casa e ele disse assim: já que Deus não está fazendo nada novo na minha vida, eu vou fazer isso mesmo, eu vou praticar isso mesmo. Ele tem um vício e ele dizia assim, eu vou continuar nesse vício mesmo. Deus não está fazendo nada que eu estou pedindo, nada que eu estou orando. Eles, muitas vezes nós nos encontramos nesse vale, onde parece que as nossas orações não são ouvidas, onde parece que nada de novo acontece, onde tudo vive numa mesmice. Mas esse não é o momento de que nós
temos que nos rebelar contra o Senhor. Esse lugar de vazio, esse lugar de silêncio, esse lugar de deserto, é o lugar onde nós devemos sim clamar ao Senhor, permanecer fiéis e nos arrependermos de todas as nossas falhas e de todos os nossos pecados. Nosso desafio é, se você está em um momento difícil, ore como Jonas, reconheça a sua necessidade, clame ao Senhor e permita que Ele use até mesmo o fundo do poço para mudar a sua história. Eu quero orar por você, queridos. Quero declarar sobre a sua vida que por mais que você esteja passando por momentos difíceis, você não vai se rebelar contra o Senhor, mas você vai se arrepender dos seus maus caminhos. Você vai clamar ao Senhor. Entenda que esse período que você está passando, parece que todo mundo sumiu, parece que Deus não está te ouvindo. Entenda que esse é o lugar onde o Senhor está tratando com a sua vida. E esse é o início de uma nova jornada, de uma nova fase, de uma nova história na sua vida. Antes de nós irmos para a oração, tira um print aí, bem legal, posta lá nas suas redes sociais, que eu vou estar repostando lá, te marcando também, para que mais pessoas possam ver, né, o que o Senhor tem feito na sua vida todas as manhãs. Se você tem sido abençoado com esses devocionais, compartilhe na sua rede social, envia para outras pessoas, para que isso também possa ser uma transformação na vida de cada uma delas. Amém? Tiraram o print aí? Vamos para a nossa oração? Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, te louvamos nessa manhã, te exaltamos, Senhor, pela tua infinita graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Pai, eu não sei a situação que essa pessoa que está me ouvindo nesse momento se encontra, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece toda a circunstância. O Senhor conhece esse vale, esse fundo do poço. O Senhor conhece esse deserto que ela está passando. O Senhor também conhece esse coração e essa mente. Pai, que nessa manhã, no nome de Jesus, a cada um que se encontra nessa situação possa encontrar forças para clamar, para se arrepender. No nome de Jesus, Pai, que ela seja alcançada nesse dia. Que os olhos possam ser abertos e ela possa enxergar. Que esse não é um momento que o Senhor está querendo punir, castigar ou prejudicar, mas é um momento que o Senhor está tratando, é um momento que o Senhor está forjando, preparando, é um momento que o Senhor está restaurando. Pai, que no nome de Jesus nós possamos ter essa maturidade de enxergar os momentos de deserto como lugar de aprendizagem, não como lugar de punição. Nos ensina cada dia mais a ser filhos obedientes. Tira de nós toda a rebelião, tira de nós todo espírito de independência. Pai, que nós possamos cada dia mais buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Eu oro para que a bênção do Senhor alcance essa casa, alcance essa família, a cada um que me ouve nesse momento, que a bênção do Senhor esteja sobre essa vida, no nome de Jesus. Pai, nós consagramos o nosso dia ao Senhor, nós consagramos nossa vida ao Senhor e te pedimos, Espírito Santo de Deus, vá diante de nós, abrindo os caminhos, nos livrando de todo mal, protegendo os nossos também, a nossa família, os nossos filhos, livrando de todo mal. Nós oramos, Pai, te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Deus te abençoe. Hoje é dia de GC. Se você faz parte de um GC, não falte, esteja lá. Tá friozinho, leva uma garrafa de café lá para o seu GC, faz lá uma sopa, um caldo quente, mas não deixe de participar do seu GC hoje. Que Deus te abençoe. Vamos para cima. Tchau, tchau.